Bom dia, caríssimos. A paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, uma vez na dúvida quanto à fé renovada, por quanto tempo mais tereis forças para caminhar, para chegar à frente e enxergar o próximo passo, sem ter dado as mãos aos céus? A firmeza, a convicção da oração, nada mais é do que o impulso espiritual de que precisa para que a bênção se faça necessária e condiga com o seu objetivo final. Segure sempre na mão do seu anjo da guarda. Reforce as suas convicções do bem, na moralidade e na ética terrestre, para que com equilíbrio espiritual prossiga em frente, enfim, para atingir vossos objetivos e aderir às suas próprias convicções. A fé é o combustível do caminho direito, do caminho seguinte, do caminho estreito que deverá seguir, muitas vezes cheio dos obstáculos. A fé, a convicção, a motivação e o seu bem-estar, a boa vontade prevalecerá acima de tudo e de todos. Hosana nas alturas. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos universais. A convicção de um plano terreno não se faz apenas com o planejamento racional, e sim é exatamente um caminho humanizado, racional, matemático, cheio de expectativas. O planejamento deve haver, acima de tudo, um toque da espiritualidade, pois é nele que se mantenha o equilíbrio, a convicção que as coisas venham a melhorar, venham de acordo com o planejado escrito. A energia da fé, a energia revigorada da mente, são ondas verdadeiramente capilares que se estendem a tudo que é planejado, a tudo que é intencionado e objetivado. Assim, sempre que houver um planejamento, um traço no papel, coloque ali as convicções espirituais, as convicções energéticas, de um pensamento claro, de um pensamento objetivado. A convicção humana perfaz, acima de tudo, do que está escrito, do que esteja desenhado. São energias, as energias que movem e se movem pelo universo, por toda a Terra, por todo o seu caminho, por toda a sua vida. Fiquem em paz. Fiquem com a energia universal. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, Escolha das Provas. A questão é de número 258. No estado errante, e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Resposta dos espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Tudo que está no nosso caminho, como tarefas, como objetivos, como
desafios, objetivos não, né? Como desafios que aparecem, muitas vezes foram colocados ali, esses obstáculos, por nós mesmos. Muitas vezes uma doença, um agravante, uma situação difícil. Tudo é para tirar um aprendizado. Não adianta a gente ficar xingando, blasfemando, evitando, sendo que aquele momento é o caminho que nós, antes de descermos aqui na Terra, encarnarmos, escolhemos. Né? Se foi uma escolha, mas eu não me lembro, ainda bem que você não se lembra de outras coisas piores até. Né? Temos o dom aí do esquecimento. Mas foi sim colocado tudo, né? E muitas vezes existem relatos, milhares de relatos, que algumas pessoas se lembram daquele momento difícil de outra vida. Nossa, parece que eu passei por esse momento igualzinho em algum... Eu sinto que não é estranho isso aqui para mim, né? Esse é o pensamento da pessoa. Ela sente que aquilo ela está passando por uma outra vez, né? Por uma segunda, uma terceira vez, enfim. Parece nítido na percepção dela. Mas muitas vezes ela não se enxerga no âmbito, né? Naquele ambiente. Aí ela se sente estranha, porque é uma sensação do passado. É uma cena, é uma ação, é uma vivência que ela já passou. E ela está passando de novo para poder consertar, para poder valorizar, para poder tirar uma lição, para poder fazer uma nova reflexão do que antes, em outra vida ou em outras vidas, ela não conseguiu fazer. Então, não é Deus só me dá castigo. Não, Ele me deu oportunidades para que eu refaça, recaia naquela situação, né? Para que eu tenha um novo momento de aprendizado, para que eu possa ter uma nova reflexão daquilo que eu vou decidir fazer. Porque as minhas decisões são minhas, não são de Deus. Né? Deus coloca os desafios, os caminhos. Quem vai escolher o caminho serei eu. Né? Ninguém vai escolher o caminho por mim. Ninguém vai tomar uma decisão a não ser eu mesmo. Então, aí a partir do momento que eu tomo uma decisão e dá errado, aí eu vou terceirizar a culpa? Né? Não, a culpa foi minha. Né? E outra, se eu escolho um caminho X e não aguento o que vem como resultado, é de sua responsabilidade também. Né? Porque se fosse um resultado de sucesso, você se daria bem, ficaria orgulhoso, né? Com o nariz empinado, peito estufado. Agora, quando dá errado, você também não se responsabiliza por aquilo? É da mesma forma, do mesmo valor, né? Então, como foi falado, né? O livre-arbítrio, né? É a livre escolha. Ninguém está te obrigando a nada, né? Por isso que aí entra o raciocínio, né? A fé raciocinada, né? Onde você tem que entrar naquela missão, naquela decisão de resolver, de solucionar certa coisa, com convicção, com fé, né? Que você vai conseguir, que você vai ter ajuda até espiritual. Mas se der errado, também não é culpa de ninguém, a culpa é sua, né? E você vai pegar daquela falha um aprendizado, ou para seguir e consertar, ou para que numa próxima oportunidade você consiga ter êxito. Assim como não precisa ser só com a gente. Às vezes alguma coisa aconteceu com a gente e você vê um amigo, um colega, um parente, né? Alguém próximo, passando pela mesma situação. Aí você olha e fala, nossa, bem parecido com o que eu passei. Então, qual é a caridade que você vai ter que fazer?
Qual é a situação solidária que é sugerida? Vá até essa pessoa, converse com ela, olha, sabe que eu passei pela mesma situação que você está passando, só que eu fiz assim. Se fosse agora, em outra oportunidade, eu faria assado. Conversa com a pessoa. Às vezes essa pessoa está precisando de algo que ilumine a cabeça dela. Porque no momento de aflição, muitas vezes, o ser humano ele perde o raciocínio, ele perde a clareza, ele perde as suas convicções. E aí vem o amparo fraterno. Aquele que pode dar uma palavra, aquele que pode reacender a luz, muitas vezes a luz da esperança, nessa pessoa que está confusa, que está meio perdida. Porque ela mesma ela não vai pedir socorro, né? Porque ela não vê que a culpa é dos outros, ela sabe que é ela que tem que resolver. Então, muitas vezes, ela não vai procurar por um socorro abertamente. Ela fica no mundinho dela, né? Mas então é a gente que tem que sentir, que tem que ter essa percepção e chegar e, né, acolher essa pessoa como se fosse para mim mesmo, uma solutiva, né? Uma resolução. Às vezes um abrandamento, porque já abrandando uma situação, né, as sensações da pessoa, né, começam a fluir melhor, ela começa a ficar mais tranquila. E aí ela começa a entrar no campo do raciocínio melhor, para que ela mesma busque a sua resolutiva. Então, uma coisa é o caminho que Deus nos deu, as oportunidades que eu estou tendo nessa vida para consertar, para, enfim, corrigir, né, amenizar, apaziguar algo ou algumas coisas de vidas anteriores. E outra coisa é eu ter a minha própria decisão, a que caminho eu devo tomar e o que fazer dentro deste caminho. É a minha livre escolha, né? São as opções que eu tenho e ali eu vou escolher, vou realizar e vou me responsabilizar não só pelo andamento delas, mas pelo resultado também. Seja bom, não seja tão bom, né? Seja aquilo que eu esperava, seja aquilo que não esperava, também faz parte do meu livre-arbítrio, da minha livre escolha, né? Porque abraçar o sucesso é muito fácil. O difícil é aceitar os nossos próprios erros. Graças a Deus. Rosas vermelhas coloridas no campo florido da esperança, amarelas, brancas, azuis, verdes, lilazes, púrpuras. Todas as cores numa só alegria da esperança. As cores da fraternidade buscam caminhos calmos e tranquilos, coloridos, afagares. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Graças a Deus. Bom dia, meus filhos. Eu vendo pés fazendo presença na casa do nosso Senhor Jesus. Meus filhos, tem que ter convicção naquilo que vocês fazem. Porque na hora da escolha é fácil. O difícil é debuiar o milho, é sujar as mãos, é entrar sujeira debaixo das unhas para depois limpar.
Essa parte é danada, não é difícil? Mas, meus filhos, com convicção, tudo é bom. Tudo flui, tudo encaminha, tudo chega naquilo que você deseja. Mas tem que ter motivação sempre, convicção naquilo que você está fazendo, naquilo que vocês querem. Porque muitas vezes vocês querem umas coisas, mas começa a atingir outras, começa a objetivar outras. Pode ser assim, meus filhos, tem que ter foco. Tem que ter foco para as coisas funcionar. Você não pode querer alimentar um bezerro olhando se vai tirar o leite da cabra. Mas confusão danada. Se você está objetivando lá alimentar o bezerro, você vai no bezerro. Você não pode parar no meio do caminho, nas plantações, nos outros animais. Você vai naquilo que você planejou, naquilo que você objetivou. Porque você está concentrado naquilo, as tuas energias já estão direcionadas ali. No momento que você fica distraído, pega outras coisas para fazer, você se distrai, você dissipa a energia que estava concentrada. Aí, de um lado, do outro, da outra ponta, começa a dar errado, ou não começa do jeito que você quer, você fica bravo. Você acha que é culpa de Deus, você acha que ninguém te ajuda da espiritualidade. Mas, meu filho, não foi você mesmo que se desvirtuou do próprio caminho que você estava seguindo? Oh, meus filhos, muita atenção. É foco, é concentração. A oração, a fé, ajuda nesses casos para concentrar. Você pode pedir mais ajuda do seu anjo da guarda para ajudar na sua concentração, no seu foco, ao seu olhar o caminho naquele fio bem na sua frente. Para não ficar disperso, para não entrar outras ideias. Porque muitas vezes, meus filhos, os obsessores aproveitam desses momentos para infiltrar novas ideias, porque ele não quer deixar você concluir a sua missão. Eles não querem deixar que você tenha êxito, que você tenha sucesso, porque eles querem ver você na negatividade, porque eles se alimentam disso. Então, meus filhos, a escolha também é sua. Você quer continuar alimentando os obsessores ou você quer ter sucesso e ser comprometedor com você mesmo? Não é difícil, tá vendo, meus filhos? É só ter atenção, ter convicção naquilo que você mesmo colocou para você. Tudo na vida é assim. É terminar algo que você começou a fazer, é concluir umas coisas que está pendente. Porque, meus filhos, o ano está correndo. Lembra aquelas promessas que vocês fizeram lá atrás? Porque ia começar um novo ano, novas oportunidades, novas esperanças, novas missões, novos objetivos? Pois é, meus filhos. Passou já metade desse ano e o outro já está chegando. E aí você vai refazer planos velhos? Não, meus filhos. Vocês têm que fazer planos novos para você se sentir renovado. Porque quem faz plano velho? Vocês não são trapo velho para ficar ali remoendo. Oh, meus filhos. Vocês têm que ter tudo, convicção para ir para frente, cada vez melhor. Essa é a evolução de vocês. Seguir para frente. Às vezes trupica aqui, trupica ali, erra aqui, mas é para frente, filhos. Se você não tiver os erros para te empurrar no tombo, quem é que vai fazer? Então, meus filhos, acredito em vocês. Tenta concentrar mais, chama mais para perto seus anjinhos da guarda,
Chama mais para perto os espíritos de luz, os mentor. Vocês vão ver que tudo melhora, tudo anda. E às vezes anda tão rápido que você nem sente. E aí você vai passar pelos seus objetivos e vai querer cada vez mais, porque você vai ficar cada vez mais forte, mais fortificado, mais decidido. Porque você começou a trabalhar com foco, com objetivo, e o resguardo dos espíritos de luz. Vocês ficam tudo com o nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.